E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao canal, bem-vinda mais uma vez ao canal. Antes do nosso estudo, eu quero te fazer um pedido. Se inscreva no canal, aperte o sininho aí para você sempre receber coisa nova e compartilhe o vídeo com todo mundo, tá joia? É o seguinte, hoje eu quero falar para você da Bíblia como palavra de Deus. Muitas pessoas têm dificuldade de estudar a Bíblia e de ler a Bíblia. Outras pessoas olham para a Bíblia e dizem, não, é um livro antigo, é sem utilidade. Um segundo grupo diz, é um livro de fé, ele é muito bom, tem muita coisa boa. Um terceiro grupo diz, não, a Bíblia é um livro cheio de regras, de moral elevada. Na verdade, a Bíblia contém todos esses assuntos, mas a Bíblia é muito mais do que isso, gente. A Bíblia, ela responde a perguntas como, da onde nós viemos? Qual é o nosso propósito nessa terra e qual será o fim de todas as coisas? A Bíblia ela responde essas questões porque ela fala de um Deus que é soberano, que é criador. Ela fala de um Deus que é relacional. Se você começar a ler o livro de Gênesis, você vai ver que Deus vinha ao encontro do homem na viração do dia. Isso fala de relacionamento. Primeiro ele vinha com o homem e depois que a mulher é criada também, ali está Deus, com o casal conversando, se relacionando. Então a Bíblia fala desse Deus que vem ao encontro. Por isso é importante você ler a Bíblia, que fala de um Deus soberano e relacional, não de um Deus carrasco. É muito importante você crer que a Bíblia é a palavra de Deus. O Salmo 119, versículo 105, diz que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Então, essa história de Deus é uma história que tem início, meio e fim. Não é uma história incompleta que começa e você se perde na história. Não, é uma história que responde exatamente o que anseia o meu coração. O que precisa o meu coração? A Bíblia tem essa resposta. Por quê? Porque o coração é enganoso. Porque a Bíblia diz em Gênesis que o pecado entrou no nosso coração, nos esfriando, nos distanciando e nos levando para longe de Deus, para fora do jardim. E nós então nos tornamos independentes. Mas nesta hora eu quero falar para você que a Bíblia é a revelação de quem Deus é. Deus amoroso, Deus soberano, Deus grande, um Deus que se encontra com o homem constantemente. E a Bíblia fala mais, ela nos aponta Jesus. Toda a Bíblia, livros históricos, Pentateuco, profetas, eles estão apontando para Jesus. A Bíblia é a história de Deus que coloca Jesus como Senhor e Salvador, como perdoador, como aquele que vai mudar toda a nossa história. E o mais lindo, que Jesus não é mais um personagem, um novo personagem. Não, ele é o Filho de Deus que se fez carne, que habitou entre nós. Tem pessoas que não acreditam na Bíblia. O fato de não acreditar na Bíblia não tira o peso de revelação de Deus que ela é. Não tira o peso de palavra de Deus que ela é. Eu quero usar mais um exemplo para você entender muito bem o que eu estou falando. Imagine que nós estamos em uma avenida e o seu limite de velocidade é 60 quilômetros. E a lei diz que se eu passar a 70, eu serei multado. Então nós estamos em um carro e eu digo, não, eu não acredito nessa lei. Então eu passo a 70 km por hora. E isso não vai me isentar da multa, da responsabilidade, da penalidade. Então as pessoas que não acreditam na Bíblia, elas podem dizer, não, Deus não existe. Ok, mas o fato de elas dizerem que Deus não existe não comprova que Deus não existe. Ele veio para ser Senhor de todos nós. E aqueles que não entendem, que não acreditarem, serão surpreendidos no final, mas aqueles que amam a sua vinda, que acreditam na Bíblia como palavra de Deus, certamente viverão eternamente. Então, a Bíblia é a palavra
de Deus, porque o Filho se fez carne. Eu quero terminar esse vídeo lendo um texto que está em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Olha o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. Vou abrir para você aqui e diz assim, Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, a palavra de Deus, ela vai lá no fundo do nosso ser. A palavra de Deus nos mostra quem somos, aonde estamos e para onde nós devemos ir. Então, um grande abraço. Eu vou deixar para você de presente o resumo dessa aula e mais 2 links, panorama do Novo Testamento e panorama do Antigo Testamento, aqui embaixo na descrição do vídeo. E até a próxima aula. Um grande abraço.